Estamos próximos de uma recessão econômica e no próximo vídeo desse canal eu vou trazer como se proteger ou crescer nesse período de recessão. Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa que vocês têm que entender: qual é a diferença entre recessão econômica e depressão econômica? Ambas são caracterizadas pela retração do produto interno bruto, que em resumo é a soma de riquezas de determinado país. Só que a diferença é que a recessão econômica é a retração do PIB por 2 trimestres ou mais. Já a depressão econômica, que é muito mais grave, é quando acontece a queda do PIB por mais de 3 anos consecutivos. Então, o que eu posso dizer aqui para vocês? De uma depressão econômica, a gente está longe de estar passando. Ufa! Mas de uma recessão econômica, nós estamos muito próximos, igual eu vou trazer aqui diversos sinais para você que está do outro lado já se alertar, se atentar para essa situação e também para ser possível você se proteger e até mesmo ganhar dinheiro em meio a essa situação. Porque eu já alerto aqui vocês, ó, que em momentos de crise, em momentos de recessão, o dinheiro ele simplesmente sai de determinada mão e vai para outra. Tem pessoas que ganham muito dinheiro, que crescem muito nesses momentos, e tem pessoas que perdem tudo. Então é muito importante você ter conhecimento disso tudo para justamente estar do lado de quem vai estar prosperando. Beleza? Que inclusive o objetivo do nosso canal é que você prospere na sua vida financeira, seja ganhando mais dinheiro ou seja investindo muito melhor também o seu dinheiro. Então, analisando aqui, pessoal, principalmente a inflação medida pelo IPCA 15, a gente pode ver o crescimento assustador que não era visto desde 1995. E reparem que aqui, pessoal, a gente só pegou o ano de 2021. Se a gente pegasse um histórico um pouquinho maior, vocês iam ver como é assustador esse crescimento. Lembrando também que nos Estados Unidos, a alta dos preços já é maior em 4 décadas. Isso aí também é extremamente assustador e, inclusive, os americanos não estão nem um pouco acostumados a essa inflação gigantesca. Nós brasileiros já estamos um pouquinho mais acostumados. E é importante ressaltar que no meio dessa situação toda que a gente está vivendo, existem empresas, diversas empresas, que estão abaixo da sua média histórica no quesito preço. Inclusive abaixo do pior momento, por exemplo, do que a gente viveu lá na crise de 2020, que se prolongou até 2021, que você sabe muito bem qual é. Então existem empresas de alto valor em diversos setores, empresas super bem geridas, com margem de lucro muito interessante, que muitas vezes possuem caixas robustos e mesmo assim estão num valor muito mais barato, né? Muito menor do que lá no ápice da crise de 2020. E isso não faz sentido algum, porque o momento que a gente vivia lá em 2020 era um momento de incerteza muito maior do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então o que a gente pode observar é que o barulho está gigantesco, porém os fundamentos das empresas, de várias empresas, não se alteraram e, pelo contrário, até mesmo melhoraram nesses últimos tempos. E outra coisa que eu preciso alertar vocês é que recessões, elas fazem parte do cenário econômico, tá? Então não precisamos nos desesperar com essa situação, porque igual vocês podem ver aqui na tela, como que funciona de forma resumida o ciclo econômico. Ele começa com uma expansão econômica, na sequência ele atinge um pico ou um ápice econômico, que muitas pessoas estão prosperando e é bem característico daqueles mercados de alta, onde todo mundo acha que só vai agora enriquecer, que vai enriquecer da noite pro dia, todo mundo investe igual louco, né? Na sequência a gente pode observar um período de contração, que geralmente ele vem junto com um choque ou alguma crise ou alguma coisa que muitas pessoas não estavam esperando, como por exemplo que a gente viveu em 2020, como a guerra recente que nós estamos vivendo lá na Europa. Tá? E após esse período de contração econômica, a gente esbarra ali numa recessão. Obviamente, dependendo, se prolongar muito, pode virar até mesmo uma depressão econômica, igual a gente falou no início desse vídeo. Então, pessoal, quais são os pontos que a gente tem que analisar aqui para identificar se essa recessão ela está próxima de acontecer ou está distante? Então, primeira coisa aqui é observar se estamos próximos de uma recessão técnica, que é como se fosse uma pré-recessão, né? Que em resumo é o quê? São 2 semestres consecutivos de queda do produto interno bruto. E como vocês podem ver aqui no gráfico, a gente pode identificar que em 2016, sim, aconteceu uma recessão técnica até
bem longa, então se já se caracterizou numa recessão. A gente pode ver em 2020 e 2021 que nós passamos sim por uma recessão técnica, porém foi muito rápida, e agora em 2022 a gente ainda não observou, né, essa queda consecutiva aí pelo menos de 2 semestres. Então, inclusive, a gente observou uma relativa alta, né? Então, nesse quesito recessão técnica, nós não estamos aí com um sinal de alerta. Mas é óbvio, pessoal, que para acontecer isso, estamos a um passo, tá? Então, ainda nesse quesito, não estamos muito preocupados, tá? Mas a gente pode observar agora o segundo item, que é a questão de empregos. Então, observando a evolução da taxa de desemprego nos últimos tempos. E aqui, pegando esse gráfico que está aqui, ó, em 2021, a gente pode observar que nós estamos apresentando o quê? Uma queda na taxa de desemprego. E isso, a princípio, é um ótimo sinal. Por quê? Porque quanto mais pessoas estão trabalhando, mais a renda, mais eles estão ganhando uma renda, né, ganhando um salário. Por consequência, mais renda vai estar circulando na nossa economia e, por consequência, mais renda é mais consumo. Então, como um todo, assim, nossa economia ela tende a prosperar com uma taxa de desemprego menor. Só que tem um porém. Para esse crescimento de fato acontecer da economia, a gente precisa estar com uma inflação sob controle, que não é o que está acontecendo agora nesse momento. Então, por isso que essa taxa de desemprego aqui, ela não está tão interessante assim da forma que a gente gostaria, tá, pessoal? E observando ainda no gráfico, a gente pode ver que esse gráfico só está atualizado até abril de 2022. Só que o que a gente está observando que está acontecendo agora nos meses que estão se passando, principalmente junho e julho, a gente pode observar que está acontecendo uma realidade um pouco diferente. E geralmente a recessão ela é caracterizada justamente por um aumento da taxa de desemprego, que a gente ainda não pôde identificar aqui em 2022. Porém, vamos lá, pessoal, eu gosto de fazer uma análise direto do mercado e não só focar nesses gráficos. E quando eu vou para essa análise de mercado, eu observo 3 tipos de empresa. Então, as grandes empresas, né, que são aquelas gigantescas, que muitas vezes estão na bolsa de valores. As empresas médias, que são empresas que faturam muito, ganham muito dinheiro, porém não são do nível das bolsas das empresas que estão na bolsa de valores, e empresas pequenas. E quando eu faço essa separação, olha só como os dados eles estão sim assustando. Primeiro, quando a gente vai para grandes empresas, a gente pode observar demissões em massa, como por exemplo aqui, igual está aparecendo para vocês. Ó. Empresas de tecnologia cortam empregos na nova realidade de mercado. Então estão apresentando o quê? Maneiras de cortar custos, se preparando para quê? Para uma possível recessão econômica. Outra manchete, para reduzir custos, Netflix demite 300 funcionários. Então, apesar do aumento de receita, a empresa está sim demitindo também porque apresentou um cancelamento de mais de 200 mil assinaturas. A gente pode ver aqui, ó, olha essa notícia como ela condiz, ela afirma o que a gente está trazendo aqui. Antecipando recessão nos Estados Unidos, Elon Musk confirma que vai demitir 10% dos funcionários da Tesla em 3 meses. Inclusive, se eu não me engano, na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, ele demitiu mais do que essa quantidade de funcionários igual está aqui. Então vocês podem observar de antemão que empresas gigantes, eu nem entrei em detalhe porque tem várias outras que estão realizando demissões em massa, que não ainda entraram naqueles gráficos lá que a gente trouxe de evolução da taxa de desemprego, tá? Que possivelmente vai apresentar uma alta agora nos próximos meses. Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo e teve essa alta da taxa de desemprego nos meses de junho, julho, agosto, coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Mas é importante que esse vídeo que a gente traz aqui, pessoal, independente do momento que você está assistindo, vale muito porque todos os ensinamentos que a gente traz aqui, eles são meio que atemporais. Qualquer momento que você estiver acessando esse conhecimento, as ideias que a gente traz aqui valem para qualquer outro momento, tá? Então agora pegando empresas médias também, está acontecendo muito no Brasil nesses últimos meses, principalmente em junho, as demissões em grande quantidade. Como por exemplo aqui, ó, a empresa do Primo Rico demite 20% dos colaboradores. E descubra os motivos. É óbvio que aqui não está muito claro, inclusive eu vou fazer um vídeo específico sobre esse assunto. Se eu não fizer, já me pede aqui nos comentários que eu vou trazer e coloco aqui nos cards para vocês, né? Aqui eles alegaram reestruturação interna, mas na minha opinião não é bem por aí, tá? Eles estão planejando uma redução de custo
justamente por imaginarem esse cenário que está se aproximando de recessão econômica. E outra empresa também que é muito conhecida aqui no Brasil, a Empíricos, ela demite 12% dos funcionários e fala sobre corte planejado. Então, a princípio, vão ter outros cortes aí para frente. Lembrando também que essas duas empresas aqui, elas trabalham muito com o mercado de investimentos. E nesse momento, como se aproxima do mercado de recessão econômica, possivelmente diversos clientes estão largando e deixando de contratar o serviço que eles faziam aí com o Primo Rico e com a Empíricos. E além disso, pessoal, eu também gosto de analisar pequenas empresas, que são empresas aí do dia a dia, que você vai na farmácia da rua, você vai numa concessionária, numa loja, num restaurante, num mercadinho menor. Se você for lá e observar, e até mesmo perguntar para o dono ou para alguns colaboradores que estão lá, eu aposto que diversos locais desses, de empresas pequenininhas, estão demitindo sim, estão ficando mais enxutas para justamente reduzir custos, porque já observaram que está tendo uma demanda menor para os seus serviços, para os seus produtos, e por consequência eles estão tendo que se preparar para essa possível recessão econômica da mesma forma. Então, mais uma vez, os dois primeiros sinais que a gente observou, tanto a recessão técnica quanto a taxa de desemprego, por enquanto ainda não viraram, tá? Mas são indicadores que a gente tem que estar acompanhando para verificar quando que isso de fato vai acontecer. Mas lembrando que não precisa obrigatoriamente que essa situação ela se inverta para acontecer uma recessão, porque o ponto mais importante, o indicador mais importante que sinaliza a possibilidade de estarmos nos aproximando de uma recessão econômica ou até mesmo começando, é justamente a curva de juros invertida. Então, quanto mais longo o meu investimento, maior a taxa de juros de remuneração que eu tenho que ganhar nesse investimento, né? Por quê? Porque o meu dinheiro está preso por um tempo mais longo. Não faz sentido que o investimento de curto prazo tenha uma rentabilidade maior do que o investimento de longo prazo. Isso com certeza vocês concordam. E a gente pode observar nesse gráfico aqui que está na tela, que ali em meados de 2021, no final ali de 21, acho que foi ali em torno de agosto, outubro, se eu não me engano, novembro, ali ó, a curva de juros curto que está em azul passou ali a curva de juros longa, que é em laranja. Então, e cada vez mais essa boca, né, esse spread, essa diferença está aumentando. E isso é resultado de desarranjos econômicos e também de uma inflação muito mais alta, igual a gente vai observar aqui no próximo item, aqui no próximo indicador de uma recessão econômica. E lembrando aqui, pessoal, que eu peguei esse track record aqui, porque é muito importante quando a gente vai fazer análise de qualquer contexto econômico ou de qualquer negócio, de qualquer coisa, a gente pegar o histórico passado. Até mesmo se for investir na bolsa, é muito importante você pegar o track record passado. Então você observar como é que aquela empresa ela reagiu em momentos de crise, em momentos de guerra do passado, né? E quando a gente faz esse track record aqui da curva de juros, a gente observou que todas as recessões que a gente marcou aqui, destacou para vocês, todas as recessões, elas combinaram com a curva de juros invertida ou com a inversão da curva de juros. Por isso que esse aqui é um dos sinais mais clássicos e mais fortes aí que sinalizam a possibilidade de uma recessão econômica. Então, por esse indicador aqui, pessoal, a gente já está sim com o sinal em alerta, porque historicamente o fenômeno da inversão da curva de juros indicou que uma recessão estava por vir. Mas aí eu vou dizer para vocês, pessoal, então significa que vai acontecer? Não, porque a gente está analisando o contexto passado e está trazendo para hoje. Mas agora, por exemplo, pode acontecer de que os governos vão aumentar a taxa de juros, isso vai controlar a inflação vai começar a cair e, por consequência, a gente vai conseguir passar aí por um crescimento do PIB, por exemplo, do Produto Interno Bruto. Então isso pode acontecer também. Mas a gente está fazendo uma análise fria aqui, pegando todos os indicadores que nos sinalizam uma possível recessão econômica. E aqui a gente pode observar que um dos melhores, entre aspas, melhores indicadores aí de uma possível recessão já estão sim no sinal de alerta bem forte. E agora, pessoal, a gente vai para a inflação, que é um dos principais itens que a gente tem que adotar para identificar essa questão da recessão econômica. E, em resumo, para quem não sabe, a inflação é quando o poder de compra da população está reduzindo cada vez mais, está reduzindo com o tempo. E, por consequência, com o poder de compra menor, nós vamos ter uma atividade econômica muito menor do que se o poder de compra da população estivesse maior. E a gente pode observar aqui, pessoal, nesse gráfico, ele está fantástico,
que a meta de inflação, que é o que está tracejado ali em cinza, está bem menor do que a inflação que nós estamos hoje. Então a nossa inflação está muito acima da meta de inflação planejada pelo governo. E isso aí é um sinal muito forte também de que possivelmente estaremos entrando numa recessão econômica. E lembrando também que geralmente a inflação subir está associada a juros baixos, que a gente observou isso aí recentemente também. Até há pouco tempo atrás, a nossa taxa de juros do país, a taxa Selic, chegou ao patamar de 2%. E agora, em questão de alguns meses, já passou de 13,25%. Tá? E justamente esse aumento muito rápido da taxa de juros, ele aconteceu justamente para tentar segurar um pouquinho a inflação. E associado a isso também tem a questão do preço dos combustíveis que estão aumentando consideravelmente, que por consequência também afeta diretamente a inflação do nosso país. Porque supondo que basicamente todos os produtos que a gente compra têm um fator aí, precisam de um transporte de uma região para outra. Aqui no Brasil, o transporte predominante é o rodoviário, que usa muito combustíveis para poder transportar os nossos produtos de A até B. Então, por exemplo, esse celular aqui, se ele saía do sul e ele era transportado por um caminhão até o Rio de Janeiro, por exemplo, e custava R$100 de gasolina, agora com o aumento está custando 120. Então repara que está custando 20% a mais. E o vendedor, para continuar mantendo a margem de lucro dele, o lojista, por exemplo, a lojinha lá da esquina que está vendendo esse iPhone, ele vai precisar colocar esse aumento de 20% que vai ser cobrado dele, ele vai ter que colocar no preço do produto final. Então, se esse celular custava R$1.000, ele vai passar a custar R$1.200, por exemplo. Tá? Então, dessa forma, eu expliquei bem rápido, de maneira sucinta aqui, né, que o aumento dos combustíveis aumenta basicamente todos os produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Principalmente aí, frutas, vegetais, comidas, tudo é atingido. E um detalhe muito importante, pessoal, é que várias vezes a gente recebe uma informação lá da inflação oficial do Brasil, 12%. Isso é a inflação anualizada, né? Reino Unido chegou a 9%, se eu não me engano. Estados Unidos, 8,60%, que é uma inflação anualizada gigantesca. A zona do euro está na faixa de 8,10% e não para de crescer também por cento. E só que acontece, pessoal, essa inflação oficial que divulgam aí do país, ela não é a sua inflação e ela não é a minha. Por quê? Porque a inflação, ela muda muito de pessoa para pessoa, dependendo do seu consumo, dos seus hábitos de consumo. Então, supondo que eu como, aqui na minha mão tá arroz, eu como muito arroz no meu dia a dia, minha família, e a sua família come muito macarrão, né? Supondo que a inflação atingiu o arroz no aumento de 20%. E o macarrão não aumentou nada, supondo aumentou 5%. Você concorda que eu, que como determinado alimento que aumentou 20%, vou perder poder de compra? A inflação vai me atingir muito mais forte do que você, que teve um aumento de 5% somente? Agora você teria que pegar um macro, teria que pegar frutas, né, o impacto da inflação nas frutas, nas comidas que cada um de nós comemos e também dos produtos que a gente compra e verificar. Porque essa inflação aqui é uma média anualizada de determinado país, mas não significa que a sua vai ser, por exemplo, de 12%, né, que é a inflação anualizada do Brasil até o presente momento. Pode ser que a sua inflação seja de 30%, 40%, 50%, entendem? Então, realmente, a inflação é um sinal muito forte de alerta para a gente. Outro indicador que é importantíssimo da gente analisar aqui, sendo que, como eu falei, inflação e curva de juros invertida são os mais destacados, agora eu vou falar da queda da cadeia produtiva. E esse aqui, pessoal, é muito, muito impactante também. Por quê? Porque só os juros, você só aumentar a taxa de juros para tentar segurar a inflação, não é o suficiente. Por quê? Vamos lá, vamos imaginar aqui a queda da cadeia produtiva. Então, vamos basear a nossa explicação na oferta e da demanda. Supondo que eu produzia por ano 100 celulares desse e existia uma demanda de pessoas que querem comprar 100 celulares desse. Então aqui eu tenho 100, aqui tem 100. A oferta e a demanda estão num relativo equilíbrio. Só que no ano passado, por causa dessa situação que a gente está vivendo, está tendo menos condutores ou equipamentos para produzir isso aqui. E ao invés de produzir 100, eu vou conseguir produzir somente 50. Só que a demanda, as pessoas que querem comprar, continua aquelas mesmas 100, ou aumentou para 110, supondo. Vamos para arredondar aqui, continua na 100. Agora eu tenho 50 celulares, então eu tenho a metade do que eu produzia antes. Para a mesma demanda de 100, o que vai acontecer, pessoal? Essas pessoas vão começar a batalhar pelo preço e o lojista vai começar a subir o valor desses produtos.
Então é por isso que a queda na cadeia produtiva, ela impacta diretamente essa relação oferta e demanda e afeta diretamente o aumento do preço dos produtos, né? Isso aí ocasiona ainda mais inflação, somado, né, a todos os fatores que a gente já analisou aqui. Então repara, pessoal, que é um efeito em cadeia gigantesco, né? E muitas empresas, por causa dessa cadeia produtiva que foi afetada diretamente, a gente pode observar que tem empresas que estão dando férias coletivas. Olha aqui, ó, Volkswagen dá férias coletivas por falta de condutores. Desculpa, pessoal, que acabou aqui a luz, daqui a pouco eu renovo aqui. Mas vamos continuar aqui que tá fechando. Então, olha que absurdo isso, pessoal. Por falta de semicondutores, a empresa está tendo que dar férias coletivas. Agora, pensa o impacto que essa empresa está sofrendo no balanço financeiro dela por causa dessa situação, né? E agora, pessoal, para fechar com chave de ouro, a gente também tem que mencionar um fator muito agravante, que é o quê? O impacto pela situação que a gente está vivendo na China, que está atingindo em cheio o frete marítimo do Brasil, que está aumentando absurdos. E vamos lá, o Brasil é um país que depende muito de importação e também que exporta muito seus produtos para o exterior. Cara, se o frete marítimo está aumentando absurdos, você tem dúvida que os produtos que a gente traz de fora para revender aqui, que tem diversos produtos, além do efeito dólar, né, que a gente é afetado diretamente se acontece um aumento do dólar, cara, se o frete marítimo dos produtos vai aumentar, com certeza isso vai afetar em cheio o nosso poder de compra, que vai ficar reduzido, a inflação ela vai aumentar e, por consequência, vai ter um aumento do preço dos produtos que vai arrebentar com a nossa economia e, por consequência, a gente pode aí estar otimizando ou acelerando cada vez mais aí o início dessa recessão econômica. E agora sim, aguardem o próximo vídeo que eu vou trazer aqui para vocês como vocês podem se proteger ou inclusive crescer em meio a uma recessão econômica. E de agora sim, comenta aqui embaixo quais assuntos vocês querem que eu traga aqui para ajudar você que está do outro lado a ganhar mais dinheiro e também a investir melhor o seu dinheiro para ter uma vida financeira muito mais próspera. Tamo junto e vamos para cima!